Abra a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Quando você encontrar com a sua Bíblia aberta, ore ao Senhor, pedindo a Ele para Ele falar com você nessa noite. Senhor nosso Deus, depois de louvar o Senhor pelo que nós te agradecemos, pelo privilégio, por esse privilégio que o Senhor nos concede e pelo qual nós te agradecemos, agora nós pedimos ao Senhor para o Senhor falar conosco, Pai, através desse texto, no nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor que se encontra aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, leio com os irmãos a partir do versículo 13, onde o Senhor Jesus nos disse assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nessa semana, a última cereja que estava faltando para ser colocada no bolo, o bolo do fim das férias, foi posta. As crianças voltaram para a escola. E começa tudo de novo. E fazer tarefa, e acompanhar menino, e estresse para fazer comida na hora. E a cidade volta a ter pico de horário no trânsito, na hora do almoço e de tarde. E só lamento para aqueles cujos filhos estudam ali naquele aglomerado de escolas ali. É um sofrimento que só, mas glória a Deus. Começando de verdade agora a rotina. Começou para valer 2024. E 2024 começa para valer quando um mês já acabou e a gente só tem um pouquinho mais de 11 meses pela frente. E aí, por falar em rotina, tarefas, obrigações, trabalho, novo ano, quais são os seus planos para o restinho de 2024? Ou você não tem nenhum plano assim para 2024? 2024 aí é só mais um ano e vou seguir fazendo as mesmas coisas. Ou não, você tem plano, assim, você tem projetos? Porque o nosso Deus ele não está preso no calendário, mas para nós esse negócio de mudança de calendário é bastante significativo, né? Porque nós estamos presos, somos limitados e carecemos dessas mudanças de ciclos. Então, a gente, sim, é significativo, é verdadeiro. Nós entramos em um novo ano, e isso representa muito para nós. E assim, né, quando a gente encerra um ano e começa um novo, a gente tem uma tendência a fazer alguns planos. Por exemplo, quem vai voltar para a academia, que foi abandonada já há algum tempo, esse ano, pode assumir. Quem, assim, tem o plano de 2024 perder 5 quilos, 10, 15. 2024 eu vou cuidar melhor da minha rotina, pretendo dormir melhor, não desperdiçar o tempo que eu desperdicei em 2023 com smartphone,
vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou ser mais crente em 2024. Quantos? Nossa, então os outros é porque estava crente mais em 2023, né? Que bênção! Por isso que o mundo está bom do jeito que está. Né? 2024 eu quero ganhar um pouquinho mais de dinheiro que eu ganhei em 2023. Quantos? Aí vocês querem, né? Guardar mais dinheiro, organizar mais as coisas, ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, ser melhor pai, ser melhor filho. Enfim, planos, né? A gente tem que fazer, faz parte. Senão é muito sem graça só empurrar a vida com a barriga. Senão a gente, né, como disse em algum momento dessa semana, vivermos apenas reagindo às circunstâncias ao nosso redor. Assim é muito ruim, é vida sem propósito. Não, as coisas vão acontecendo e eu vou reagindo. Não, nós não fomos chamados para viver assim, não. A gente tem que ter planos. Muito embora precisemos nos lembrar sempre de Provérbios 16, um texto que você conhece. O coração do homem pode até fazer planos. Ou seja, o Senhor está autorizando o coração do homem. A gente precisa fazer planos. Nós devemos planejar, programar. Até porque nós somos filhos de um Deus e fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que planeja, que programa. Que antes da criação do mundo, ele já tinha escrito um plano e ele está trabalhando assim intensamente para fazer com que o plano dele se concretize, né? Plenamente, perfeitamente, porque ele ama mesmo esse negócio de planos. Nós vemos muitos planos, muitos incentivos, muitas orientações, muitos conselhos na palavra de Deus, né? Sendo esse um chamado do Senhor para que nós façamos programas, façamos planejamentos. Né? Por isso a palavra do Senhor aqui diz: o coração do homem ele pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ele está ali vendo os seus planos, está analisando as intenções, por que é que você planejou isso, né? E Ele está muito interessado em manobrar os nossos planos, ajustar os nossos planos. Por isso mesmo é que no versículo 3 Ele nos chama: então, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Você pode e deve fazer muitos planos, sim. Mas ainda assim, meus irmãos, o melhor deles ainda é você decidir viver este ano de 2024 e todos os outros anos que o Senhor ainda der para você, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Porque não há lugar melhor para se viver em outro lugar que não dentro do plano do Senhor para as nossas vidas. Qualquer outro lugar em que nós vivamos, que não seja o centro do querer do Senhor para as nossas vidas, será um ambiente de infidelidade, de frustração. Mas quando nós vivemos dentro do plano do Senhor para as nossas vidas, ainda que sejam muitas as lutas, ainda que sejam muitas as angústias, ainda que sejam muitas as dificuldades e até mesmo aparentes derrotas, por estarmos dentro do plano do Senhor para as nossas vidas, nós seremos vitoriosos, teremos aquela doce sensação assim de que o que tinha que ser feito foi feito. Lembremos-nos, por exemplo, o Senhor Jesus, ele estava dentro da vontade de Deus, quando ele estava orando angustiado no Getsêmani: se possível, passe de mim esse cálice, transpirando gotas como que gotas de sangue. Angústia, dor física, dor na alma. Deus meu, por que me abandonaste? Depois de ter visto os seus o abandonando, mas dentro da vontade do Senhor. E aí, tendo passado por tudo isso, ainda que com dores e angústias, quando ele vai concluir tudo isso, ele olha para tudo e declara: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que ainda que para a concretização desse plano tenha havido dor e angústia, é nas tuas mãos que vale a pena eu confiar o meu espírito. Porque sim, por mais que seja difícil viver dentro do querer do nosso Senhor, viver o cumprimento do plano do Senhor para as nossas vidas, ainda assim esse é o melhor estado e é ali que nós devemos procurar viver. Então, você pode ter aí um monte de planos, mas que o seu principal plano para 2024 seja viver dentro do propósito do Senhor, cumprir o propósito do Senhor para a sua vida. É bonito falar isso, né? É coisa de crente falar isso, de quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, de quem vem para o culto.
Mas eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que para muitas pessoas, esse negócio de viver o propósito de Deus para as suas vidas é algo complicado e até mesmo para algumas pessoas angustiante. Está sempre falando sobre esse negócio de viver o propósito de Deus para a minha vida. Parece que está todo mundo no caminho certo, vivendo o propósito de Deus para as suas vidas, ou pelo menos já entenderam e sabem onde precisam se encaixar, mas eu ainda não sei, eu ainda não entendi muito bem esse negócio. Parece que eu ainda não compreendi plenamente qual é esse tal propósito específico do Senhor para a minha vida. E eu sei que isso gera angústia, preocupação nos corações sinceros de quem ama o Senhor. E mesmo para os que já sabemos, ainda não sabemos tudo. Eu sei um pouco do propósito do Senhor para a minha vida. Um dia eu tive um chamado muito específico, eu obedeci, estou tentando obedecer esse chamado. Eu sei que eu tinha que estar aqui hoje, não havia outro lugar para eu estar nessa noite, que não aqui diante de vocês, pregando a palavra dele, e isso está dentro de um propósito. Mas ainda assim eu não sei tudo. Assim como você também não sabe tudo. Porque na nossa caminhada rotineira com o Senhor, ao longo dessa nossa vida com o Senhor aqui, Ele vai revelando outras partes desse propósito, mais detalhes desse plano. Por isso, a necessidade de estarmos sempre muito ligados a Ele, sensíveis e atentos à voz dEle, para sabermos para onde Ele quer que nós conduzamos as nossas vidas nesse momento em que eu estou vivendo. Mas, ainda que você não saiba todos os detalhes, ainda que você ache que não sabe nenhum detalhe do propósito do Senhor para a sua vida, boa notícia para você aqui nessa noite. Porque há um propósito de Deus, claro, específico e abertamente declarado para todos os filhos de Deus. O nosso Deus nos colocou neste mundo para sermos sal e luz. E isso todos nós que estamos em Jesus devemos ser enquanto aqui nós vivermos. Ser sal, ser luz. Este é um propósito claro, aberto, declarado pelo Senhor para nós, o qual nós devemos cumprir enquanto aqui nesse mundo nós vivemos. Você quer um plano bom para 2024? Eis aqui não um bom plano, mas um ótimo plano, porque foi o Senhor Jesus quem disse: vocês, os meus discípulos, vocês são o sal da terra. Vocês, os meus discípulos, vocês são a luz do mundo. E assim o Senhor Jesus estava declarando abertamente, nos orientando a respeito disso. Então, se você não sabia até aqui sobre nenhum propósito de Deus para a sua vida, hoje você sabe. Se você está em Cristo, se você crê no Senhor Jesus, se o Senhor Jesus ele é o seu Senhor e Salvador, é Ele quem está falando isso aqui. Você é sal da terra, você é luz no mundo, e isso diz respeito a um propósito do Senhor para as nossas vidas aqui. Um propósito para todos nós, os filhos de Deus que estamos vivendo aqui nesse mundo. Agora preste atenção nos verbos usados pelo Senhor Jesus, no tempo dos verbos usados pelo Senhor Jesus ao afirmar esse propósito de Deus para as nossas vidas. Dizer, vocês são, é muito diferente de dizer, vocês devem ser. E a expressão usada por Jesus aqui foi, vocês são. Jesus não está dizendo que nós devemos vir a ser sal da terra. Jesus não está afirmando que nós devemos nos tornar em luz do mundo. Ele não está dando uma ordem, ele não está dando um conselho, ele não está dando um mandamento, ele não está dando uma direção. Ele está fazendo uma afirmação a respeito de nós, os que nele estamos. Ele está dizendo que nós já somos sal da terra e luz no mundo. Meus irmãos, quando o Espírito Santo ele nos regenerou, ou seja, quando ele nos visitou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e ele veio, e assoprou em nós o fôlego de vida e nos trouxe para essa nova vida com Cristo, nosso Senhor, nos transformou em novos homens, em novas mulheres,
nos transformou em nova criatura, enfim, quando o Espírito Santo nos regenerou e nos converteu ao Senhor Jesus, nós fomos chamados para seguir o Senhor Jesus e cooperar com Ele na missão de anunciar as boas novas do reino de Deus. Para isso, nós fomos transformados em sal e luz no momento da nossa regeneração. Então, quando você nasceu de novo, ao crer, quando creu no Senhor Jesus, você não foi transformado apenas em um novo homem, em uma nova criatura. Você também foi transformado em sal e em luz. Foi o Senhor Jesus quem disse: Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu agora, imitando o Senhor, envio eles ao mundo. E para nós cumprirmos essa missão, nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz. Portanto, é uma afirmação categórica. Quem está em Cristo, quem crê no Senhor Jesus, é sal da terra. Quem crê no Senhor Jesus é luz do mundo. E outra afirmação de Jesus também é sobre esse propósito do Senhor para nós, está em algo, na verdade, que não foi dito pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não estava ao nos informar que nós somos sal da terra e luz do mundo, ele não estava ali relacionando duas categorias de crentes, duas categorias de cristãos, como se ele estivesse dizendo assim: vocês aqui, meus discípulos, vocês desse lado de cá são sal da terra. Vocês vão receber algumas aptidões, alguns dons, alguns talentos que vão capacitar vocês a cumprirem essa missão de serem sal da terra. E vocês, a outra metade aqui do público, do lado de cá, vocês são luz do mundo. Não é isso não. O Senhor Jesus, ele disse abertamente que nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou sal da terra e luz do mundo, você é sal da terra e luz do mundo, e essas duas coisas ao mesmo tempo. A distinção não está em o que nós somos. Nós somos essas duas coisas ao mesmo tempo. A distinção está no campo de atuação. Aí sim, aí há uma diferença. O Senhor Jesus falou sobre o mundo e sobre as trevas. Dois campos de atuação diferentes. E quando nós então vamos agir no mundo, diante do mundo, nós devemos ser sal. E quando nós vamos agir diante das trevas, nós devemos ser luz. Mas, como o mundo jaz no maligno e há a influência das trevas nesse mundo, onde as nossas vidas acontecem o tempo todo, esses dois campos, eles são na maior parte do tempo indissociáveis. Portanto, o tempo todo a gente vai ter que estar agindo como sal e como luz, enquanto as nossas vidas vão acontecendo no deslanchar desse projeto expansivo do reino de Deus. Uma grande questão apresentada por Jesus, aqui nesse texto, para mim e para você, que somos sal e que somos luz, é: enquanto sal, nós temos salgado, enquanto luz, nós temos iluminado. Para refletirmos sobre isso, vejamos então quais eram as funções, as principais funções do sal e da luz naquele contexto em que Jesus pregou essa palavra. Foi que os discípulos de Jesus entenderam. A nossa compreensão dessa palavra, ela seria um tanto quanto diferente, porque o sal tem algumas funções diferentes para nós nos nossos dias. Nosso maior uso do sal nos nossos dias não era o maior uso do sal para os discípulos naqueles dias. E a nossa relação com a luz é um tanto quanto diferente da relação que eles tinham com a luz, dada o uso da luz que nós fazemos, diante de toda a tecnologia à nossa disposição, e o uso da luz para eles quando eles não tinham LED, há 2000 anos atrás. Pensemos primeiro no sal, entendendo o uso do sal para nós entendermos o que é essa nossa missão, sermos sal da terra. Em primeiro lugar, o principal uso para nós do sal aqui hoje é como tempero. Eles também usavam como tempero, mas o principal uso para eles lá era como geladeira. Nós usamos geladeira, nós temos energia elétrica, as nossas casas todas aqui têm geladeira, e nós usamos geladeira para conservar os alimentos.
Eles não tinham geladeira, eles não tinham energia elétrica, então o sal servia para conservar os alimentos. Pescava o peixe, salgava o peixe. Matava um animal, a carne que não era comida, ela era salgada. E assim eles podiam conservar os alimentos no sal, assim como nós conservamos na nossa geladeira. Então a principal função para eles ali era de conservar os seus alimentos, guardar, impedir a putrefação da carne, impedir que a carne se perdesse, fazer com que a carne continuasse boa para o consumo por um tempo prolongado. E aí você sabe que até hoje isso é eficiente. Embora para nós, embora hoje nós ainda consumamos carne seca, charque, e quem gosta aí, gosta mesmo, eu amo, a gente sabe que hoje é uma iguaria, é um gosto, não é mais uma necessidade. Mas para eles não, lá era necessidade. Senão, uma vez que o animal fosse morto e eles comessem a carne, o restante seria jogado fora. Ou um peixe pescado, ele seria comido e todo o excedente seria jogado fora. Mas tendo sal para conservar, aquilo dava para ser guardado por muito, muito tempo. Então, pensando em sal, nessa nossa função de sal, os discípulos de Jesus entenderam muito bem isso. Nós somos chamados para a missão de preservar a vida aqui nesse mundo. E nós temos a capacidade para isso. Isso é tão extraordinário que lá em Romanos 8, 19, a palavra do Senhor diz que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que essa palavra está dizendo? O que é que o nosso Deus está dizendo? Que os filhos de Deus são uma bênção para a criação de Deus. Lembre-se de que Deus criou todas as coisas. Por último, Ele criou Adão. E foi o único feito à imagem e semelhança de Deus. E assim Deus então deu um crachá, uma autoridade, uma capacidade para o homem, para ser uma bênção, representando Deus diante da criação, para cuidar da criação. Então nós temos essa capacidade, sermos esse sal, para ser bênção nesse mundo, preservar a vida. A natureza criada geme, aguardando a nossa manifestação. Geme, esperando que nós, os filhos de Deus, voltemos a ser a bênção para a qual nós fomos criados, essa bênção para a criação do Senhor. Nós temos condições dadas pelo nosso Senhor para continuar essa missão do nosso Senhor aqui na terra. Segundo aos Coríntios 3,3 diz que nós somos as cartas vivas de Cristo para o mundo. Extraordinário. Nós somos as cartas vivas em que Cristo escreveu e enviou para o mundo com as boas novas do Evangelho. Portanto, nós temos essa capacidade e essa missão dada pelo nosso Senhor, para onde nós estivermos, nós levarmos vida, nós preservarmos a vida, nós resguardarmos a vida. Nós somos esses protetores com essa missão de proteger a vida, de expandir a vida, de cuidar da vida e fazer com que a vida ela seja abundante, zelando por aquilo que o Senhor fez, representando o nosso Senhor diante da criação. E como é que nós preservamos a vida onde nós estamos? Vivendo segundo Jesus, imitando o nosso Senhor, que é o autor da vida, e preservamos também a vida ao ensinar os princípios do nosso Deus. O Senhor nosso Deus é quem criou todas as coisas e Ele sabe como a vida funciona. E Ele então veio e nos deu um manual de como a vida funciona. E nós somos essas pessoas que conhecem o manual da vida. E Ele então nos enviou com essa responsabilidade de propagar a forma correta de se viver. E assim então a minha vida e a sua vida, nós somos essas cartas vivas, escritas por Cristo e dadas para o mundo, de forma que as pessoas que se relacionam conosco, pessoas essas que estão na morte, ao olharem para nós, elas olhem para nós e vejam, fulano tem um trem diferente nele. Sabe, ele passa por lutas iguais às minhas, mas ele tem esperança. Sabe, ele passa por uns renovos assim que eu não experimentei ainda. O fulano tem uma capacidade diferente de enxergar as dificuldades da vida. Sabe, eu converso com fulano
ele tem uma percepção da vida que eu nunca tive, que nunca ninguém que eu conheci tivesse também. Ele me dá uns conselhos, assim, de uma simplicidade, mas com uma assertividade tão grande, igual Cristo fez com as pessoas quando estava aqui no mundo. E nós recebemos essa missão, essa capacidade do alto de sermos bênção onde nós estivermos. Irmão, você tem capacidade e dever de ser bênção no seu ambiente de trabalho. Você tem capacidade e o dever de ser bênção no meio da sua família, entre aqueles que não conhecem o Senhor. Você tem capacidade e o dever de ser bênção na sua vizinhança. Você tem capacidade e o dever de ser bênção lá para com seus clientes, para com essas pessoas com quem você se relaciona. De tal forma que quando as pessoas começarem a olhar para a sua vida e se relacionar com você, elas vão lendo letras de vida em você, escritas pelo Cordeiro de Deus. A ponto de que quando a pergunta for feita, por que você é assim? Por que você é diferente? Por que você, sabe, um tempo atrás eu estive enfrentando uma dificuldade tão grande, mas, sabe, você não despencou, você está aí assim animado. Você contar por quê? Porque eu conheço o Senhor Jesus, porque eu conheço a vida, porque eu fui regenerado pela fé em Jesus, e eis aí o Evangelho, a oportunidade de levar vida, levar a conservação da vida onde nós estivermos. Mas, também naquele tempo, não só como conservante, eles também tinham prazer em comer como nós temos, né? E eles também tinham prazer em temperar as suas comidas, e também o sal era usado como tempero, principalmente como conservante, mas também como tempero. E como tempero, nós sabemos, tempero é para dar sabor, fazer com que as coisas sejam mais gostosas, sejam mais palatáveis. É a mesma carne, você come ela sem nenhum sal, é um gosto. Você come ela com um pouquinho de sal, é outro gosto. Sabe, você vai lá e faz um feijão assim, com muito amor, está vermelhinho, bem cozidinho, mas ficou sem sal. Foi um feijão, né, bem feito, está lá bem cozidinho, vermelhinho, mas você põe um pouquinho de sal, valorizou a comida. E essa é a função do sal também. Não apenas conservar, mas dar sabor. Gosto daquela descrição sobre como viviam os convertidos lá em Atos, no capítulo 2. E aí, Atos capítulo 2, o final do capítulo, vai falando sobre como os convertidos viviam. E eles viviam em comunhão, e eles adoravam a Deus, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E depois de dizer tudo isso, de descrever o estilo de vida dos cristãos no meio da sociedade, daquele mundo naquela época, o versículo 47 vem e diz o seguinte: e aqueles que criam e viviam dessa forma, contavam com a simpatia de todo o povo. As pessoas que conviviam com eles falavam, gente, esse povo, eles são diferentes. Eles cuidam uns dos outros, eles têm um estilo de vida assim, bem diferente mesmo. E é um diferente para bom. Parece que é bom viver do jeito que eles vivem, porque eles se amam, eles têm prazer em se reunir, e eles suprem as necessidades uns dos outros. Olha lá, inclusive, por exemplo, eles têm coragem até de desfazer de algumas posses materiais para socorrer os que têm necessidade no meio deles. Eles cuidam das viúvas e dos órfãos deles. Gente, esse povo é admirável, isso é coisa rara no mundo. E assim como era raro naquele mundo, é raro nos nossos dias. E essa nossa capacidade de salgarmos, que nos foi dada pelo nosso Senhor, nos capacita a levar sabor palatável, agradável nos ambientes em que nós vivemos. Aí você põe muito sal, fica ruim. Sabe aquele crente chato? Muito sal, derramou sal na comida, estragou a comida. Aquele crente chato, arrogante. Não, mas eu estou evangelizando. Não está evangelizando, não. Está sendo arrogante. Não está pregando o evangelho, não está falando sobre que Jesus morreu na cruz, está falando sobre usos e costumes. Está sendo moralista, está sendo legalista. Derramou sal na comida. Agora, o sal colocado na medida certa, né, aquela comida feita com amor, com sazon, ela é gostosa. Comida sem sal, ela é sem graça, mas comida extremamente salgada, ninguém quer comer, ninguém quer conviver com quem é assim. Mas aquela pessoa que vive como Cristo, Jesus era agradável. Sabe, as pessoas queriam estar com Jesus. As pessoas começaram a deixar os outros mestres profissionais para ficar perto de Jesus.
queriam estar na presença, na companhia de Jesus, sabe? E essa vida sem sal, né, sem graça ou com muito sal, intragável, ela não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para dar sabor, igual a vida com Cristo, igual à vida de Cristo. Porque Cristo, é Ele quem traz sabor à vida dos homens. E nós que estamos em Cristo, fomos chamados e capacitados para cooperar com Ele nessa missão, de temperar a vida onde nós estivermos. Então, seja um crente, e um crente de verdade, aonde você estiver, preservando os valores do Senhor, vivendo segundo os valores do Senhor, você estará conservando a vida. Mas, ao mesmo tempo, seja um crente equilibrado, agradável, para levar não só conservação, mas levar também sabor. Para que as pessoas que conviverem com você, sabe, fulano é crente, ele é evangélico, sabe, ele segue a palavra de Deus, tem umas coisas que não adianta, ele não vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, chama o fulano, é tão legal quando o fulano vem, é tão bom quando o fulano está aqui, vamos cantar parabéns, chama o fulano, pede o fulano para orar, e aí você vai imitando Jesus, vivendo como Jesus viveu no meio dos homens, sendo sal da terra, conservando e temperando. E, meus irmãos, o fruto do Espírito nos transformou verdadeiramente em um excelente tempero para os nossos relacionamentos cotidianos. O fruto do Espírito vem e nos faz ser esse sal ideal, esse sal adequado. E precisamos sermos derramados nessa medida certa, porque o mundo ele está faminto desse novo sabor, do sabor de Cristo que emana de nós, os seus discípulos. O sal verdadeiro, meu irmão, minha irmã, ele vai conservar e ele vai temperar. O sal verdadeiro, naturalmente, ele vai fazer isso. Ele vai conservar e ele vai temperar. Só um sal ruim, ou, no caso, um sal que não é sal, ele não preserva nem tempera. Que coisa, não? O sal verdadeiro vai temperar, ele vai salgar. Agora, um sal que não é sal, ele não consegue nem conservar, nem temperar. Você tem sido sal verdadeiro? Você tem preservado a vida onde você está? Você tem levado sabor para os seus relacionamentos interpessoais, em especial com o mundo, com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus? Muito importante você refletir sobre isso com muita honestidade, porque o Senhor Jesus nos trouxe uma severa exortação a respeito disso. Palavras dele. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora para ser pisado pelos homens. Você é útil para estar no saleiro do Senhor, ser usado para conservar a vida e temperar a vida das pessoas, ou você está num ponto em que não serve para nada, melhor jogar fora para não ocupar lugar no saleiro. E sobre a luz, nós somos luz nas trevas. Quais são as funções da luz? Claro, nós sabemos, a principal função da luz é contrastar, que ela é diferente das trevas a olhos visíveis. Ela afugenta as trevas, porque a luz, ela obrigatoriamente, ela aparta as trevas. Você não acende assim uma lanterna no escuro e o feixe de luz vai só até aqui, né, e ele para aqui porque as trevas estão retendo o avançar da luz. Não. As trevas, elas não resistem à luz. Elas não seguram, elas não prendem a luz. A luz, ela contrasta-se com as trevas, ela afugenta sempre, ela sempre vence sobre as trevas. Agora, muito importante considerar isso e pensar na luz em que os discípulos estavam pensando naqueles dias. Na luz sobre a qual Jesus falou e na luz que foi entendida pelos discípulos. Porque Jesus, ao falar sobre aquilo, ele estava pensando sobre a candeia, lampião, lamparina.
E aí, nesse sentido, nós precisamos entender que nós não somos fonte de luz naturalmente e sozinhos. Sabe? Você não é o gerador de luz. Você não é uma lanterna com uma bateria eterna. Sabe? E você nem nasceu aceso. Não, não, não. Nós somos, o que os ouvintes de Jesus entenderam claramente era a figura da candeia. Já viram candeia? Aquele objetozinho ali de louça, de barro, de metal, e ele é um dispositivo onde você vai colocar azeite, um pavio e acender o fogo. A candeia, a lamparina, o lampião, eles não são a luz. Eles são apenas um objeto através do qual a luz brilha. A candeia não tem luz própria. Ela apenas transporta a luz. Ela é apenas um objeto no qual, caso lhe seja dadas as condições necessárias, ele vai manter uma chama acesa. Trazendo aqui para nós sabemos, a lamparina ela precisa de que alguém vá lá e encha ela com óleo, com azeite, e ela precisa que alguém leve uma chama externa, toque nela, para que ela receba essa chama e também fique acesa. Ela carece de uma ação externa, ela carece de estar cheia de combustível, de óleo, de azeite, para então incendiar, continuar essa chama que lhe foi trazida de fora. Trazendo aqui para nós, sabemos, o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus, e essa chama é a vida do próprio Deus, que emana das nossas vidas, mas a vida do nosso Deus, não é essa vida como que emanando de nós próprios, porque nós não somos fonte de vida, nós somos apenas o receptáculo da vida de Deus em nós. E a candeia, para iluminar, ela precisa de algumas condições necessárias. Ela precisa estar cheia de óleo, ela precisa de uma chama acesa, e ela deve ser colocada às vistas de todos, para que ela cumpra o seu papel. Só uma luz apagada ou uma luz escondida não contrasta com as trevas. Uma luz verdadeiramente acesa e exposta, colocada no lugar adequado, ela vai sim obrigatoriamente afugentar as trevas. Cristãos secretos, cristãos tímidos ou covardes, cristãos mais envolvidos com o mundo do que com Deus, não conseguirão cumprir a sua missão de iluminar, porque são lamparinas apagadas ou escondidas. Você, enquanto lamparina, precisa estar cheio do óleo do Espírito Santo de Deus, precisa ter esse contato com a chama de Deus para permanecer acesa, mas ao mesmo tempo também você foi criado para ser colocado num lugar onde todos veem, para que essa luz de Deus, brilhando de você, ilumine a todos que estão na casa. Você tem refletido a luz de Jesus no mundo? Você tem contrastado com as trevas? Você tem afugentado as trevas? Ou você tem flertado com as trevas? Tem se enamorado das trevas? Tem sido absorvido pelas trevas? Muita atenção para a exortação de Jesus nesse ponto aqui também. Versículo 14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A luz acesa e exposta, ela vai aparecer. Se as pessoas não estão te vendo como discípulo de Jesus, ou é porque a sua chama não está acesa, ou porque você está debaixo de uma vasilha, não está no lugar onde você deve estar. E também, versículo 15, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Enquanto luz do mundo, meus irmãos, nós devemos estar expostos para cumprir o nosso papel de glorificar a Deus no mundo e levar outros do mundo a também glorificarem o nosso Senhor. Quantas pessoas já conheceram Cristo através da sua vida? Quantas pessoas hoje estão servindo a Cristo porque se relacionaram com você? Se é uma candeia acesa mesmo, colocada no lugar adequado?
Pense seriamente a respeito disso. Porque o sal verdadeiro e a luz acesa, posta no lugar certo, eles são muito eficientes. O Senhor falou sobre coisas eficientes, sabe? Um pouco de sal salga muita carne. O sal ele só precisa ser sal verdadeiro e estar em contato para conservar e para salgar. E a mínima luz repele as trevas. Ela só precisa aparecer enquanto luz que ela é. Interessante, para concluir, além do Senhor dizer que nós somos sal e que nós somos luz, ele usa um dativo aqui da língua grega. Nós somos da terra, nós somos do mundo. Interessante. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio para o mundo. Ele nos dá como sal e como luz para o mundo. Ele nos entrega, ele nos oferece. Ele nos transforma em sal, nos transforma em luz e nos dá para o mundo. João 17,15. Eu não rogo que os tires do mundo. O Senhor Jesus tem total intenção em que nós vivamos nesse mundo, mas para viver como sal da terra, para viver como luz do mundo. E aí, então, enquanto sal, que precisa estar misturado, enquanto luz, que precisa contrastar, nós devemos entender que nós fomos chamados para viver inseridos, sim, isolados, não. Mas, embora inseridos, vivendo sempre em contraste. Sal e luz, misturados, mas contrastando. Isolados não, inseridos sim, confundidos não. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo e nós temos a capacidade dada pelo nosso Senhor para honrarmos Ele assim nesse mundo em que nós vivemos. Quer saber um propósito de Deus para a sua vida? Hoje você sabe. Viver em 2024 como sendo sal da terra e luz do mundo, conservando a vida, temperando a vida e afugentando as trevas. Oremos ao Senhor. Ore por você. Talvez você precise começar essa oração pedindo perdão. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho sido um sal verdadeiro. Me transforma nesse sal verdadeiro. Senhor, me perdoa, porque como lamparina, o óleo está pouco. Eu preciso que o Senhor reacenda essa chama. Eu preciso que o Senhor me coloque no lugar de destaque para eu brilhar com a luz do Senhor. E aí peça para o Senhor, Senhor, me ajuda a entender que eu verdadeiramente sou sal da terra e luz do mundo. E me ajuda a viver animado assim nesse ano, sendo bênção onde eu estiver, para que no que depender do Senhor, as pessoas que convivem comigo venham ter suas vidas melhoradas por causa da sua presença que exala da minha vida. Que eu seja esse sal verdadeiro, que eu seja essa luz acesa e posta no lugar certo. Enquanto a gente ora, vamos orar cantando também a música da Aline Barros, pedindo para nós, de fato, sermos esses instrumentos nas mãos do Senhor, para, através das nossas vidas, Ele abençoar muito nosso ambiente de trabalho, nosso lar, nossos familiares, nossa vizinhança, a nossa cidade. Através da nossa convivência, através do nosso testemunho, através da nossa pregação, através de quem Cristo é em nós e através de nós. Ore falando com o Senhor, ore cantando para o Senhor. Vamos ficar de pé para nós continuarmos orando e cantando ao Senhor assim. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Que
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, sal e luz da terra, do mundo, isso por causa da vontade do Senhor. Nos ajuda a não nos esquecermos desse propósito do Senhor para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos e usa-nos para o louvor da Tua glória e para a nossa alegria, por sabermos que somos instrumentos nas Tuas mãos. Em o nome santo do Senhor Jesus, amém.